Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 1, versículo 8, o livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Quinto livro do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Podem tomar vossos assentos, glorificando a Jesus. Quero externar a minha gratidão ao Senhor por uma vez mais estar pregando a palavra do Senhor com os irmãos, pela oportunidade que o nosso pastor presidente nos concede. Deus abençoe. Em nome de Jesus, louvar a Deus pela Secretaria de Missões, SEMISEG. Deus abençoe os pastores, obreiros que estão à nossa retaguarda. Uma honra, uma alegria. Entendemos a responsabilidade de estarmos aqui anunciando a palavra do Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Estou feliz por poder estar aqui nesta cidade. Viemos em um momento não muito agradável, mas Deus tem sido misericordioso para com as nossas vidas e estamos de pé para a glória do nome de Jesus. Deus é fiel e tem trabalhado de maneira poderosa, e louvo a Deus pela vida do pastor Eduardo e toda a família, toda a igreja do Senhor que tem nos abraçado para a glória do nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos o texto no capítulo de número 1, e é óbvio que o capítulo 1, os irmãos vão observar a partir do versículo 1, a Bíblia, a epígrafe do texto vai falar a ascensão de Jesus, né? Os irmãos têm plena convicção e conhecem o texto melhor do que eu, onde a Bíblia vai nos trazer a informação que após a morte e ressurreição de Cristo, Jesus Cristo continuou aparecendo aos discípulos durante 40 dias, dando aí as suas instruções, as últimas instruções, conforme a Bíblia nos informa, para que a obra do Senhor permanecesse sendo feita. E quando nós aqui nos deparamos no capítulo 1, versículo 8, do livro dos Atos, o versículo 4, se não estiver equivocado, vai falar sobre Jesus, uma vez mais, vai dizer que eles não se ausentem de Jerusalém, né, para que esperasse a promessa do Pai. E aí o Senhor vai seguir falando. Versículo 8, comentarista da Bíblia Pentecostal, ele se atreve a dizer que é o texto-chave do livro de Atos dos Apóstolos. E eu penso que não seria errôneo falar Atos do Espírito Santo. Até porque, se nós formos observar, no capítulo 1 até o último capítulo do livro dos Atos, nós vamos observar que o Espírito Santo trabalhara de maneira extraordinária, dando aí o ponto de partida a partir do capítulo 1, ou por que não dizer a partir do capítulo 2, na igreja primitiva, que chegou até nós, e hoje estamos seguindo, pregando a palavra do Todo-Poderoso para a glória do nome de Jesus. Mas na ocasião, Jesus deixa aí esta informação, ou seja, Jesus deixa esta palavra, esta ordenança, para que eles não se ausentem de Jerusalém, porque eles receberiam a virtude do Espírito Santo. Viria sobre eles a virtude. É tanto que os irmãos vão observar lá no capítulo 24 ainda do livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versículo 46 ao 49, nós vamos observar que essa instrução, ou por que não dizer, esta orientação de Jesus já era ali desde a sua ressurreição. Jesus tinha acabado de aparecer junto aos discípulos de Emaús, ali no capítulo de número 24, e no versículo 46 ele aparece ali numa reunião dos discípulos ali, dos apóstolos, e a Bíblia diz que ele comeu peixe e ali comeu mel junto com os discípulos, e a Bíblia diz que no versículo 46 ao 49 ele deixa claro: vocês vão ser revestidos de poder, não saiam antes
de que realmente vocês sejam... Pode observar que ele vai falar, não se ausente, não saiam de Jerusalém, até vocês serem revestidos de poder. E no versículo de número 8 do capítulo 1 de Atos, chama-me muita atenção, porque aqui ele conclui o texto, por que não dizer, ele conclui o versículo dizendo, vocês vão ser revestidos da virtude, vocês vão receber a virtude. O original, ou por que não dizer este termo, no original, virtude é dunamis, ou é dunamis, não sei, o pastor vai me corrigir, dunamis, que significa poder real, poder em ação. Então, Jesus estava dizendo aos discípulos, olha, vocês vão receber o poder real, poder em ação. Então, é interessante que o termo é claro, é poder em ação, não é poder para ficar acomodado ou parado. E ele conclui dizendo, vocês vão receber este poder e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É interessante dizer aos irmãos, e eu gostaria, se posso tematizar a mensagem, uma mensagem muito simples, mas que o Senhor falou no meu coração para pregar-lhes nesta noite, dizendo-lhes, revestidos de poder para um propósito. Glória ao nome de Jesus. Revestidos de poder para um propósito. É óbvio que o Senhor Jesus, quando menciona no versículo de número 8, do capítulo 1, ele deixa claro que existe aí um propósito. Ele deixa explícito que não é apenas receber uma virtude, não é apenas receber um poder real, um poder em ação, não é apenas receber um poder e acomodar-se, ou talvez ficar ali apenas em Jerusalém. Recordo-me, pastor Eduardo, irmãos que me escutam nesta noite, no capítulo de número 10, se não estiver equivocado, no mesmo livro de Atos, a Bíblia diz que o Senhor fala com o centurião Cornélio manda buscar Pedro, e antes que cheguem na casa de Pedro, Pedro teve uma visão. Me chama muita atenção que parece-me que a intenção ainda dos apóstolos, mesmo recebendo esta palavra de Jesus, acredito eu, que a intenção dos apóstolos e os discípulos ainda era manter aquele problema que tinha, que judeu não se misturava com samaritano, que os de Israel não se misturavam com os de Samaria e não tinham costume, na verdade, ou por que não dizer, ainda existia uma certa acepção. Diziam que os samaritanos eram impuros, diziam que os que não eram judeus eram impuros, e a Bíblia diz que Deus dá uma visão para Pedro, colocando por terra toda esta objeção, porque parece-me que existia ali uma faixa de Gaza que o evangelho seria limitado apenas ali aos judeus ou aos de Jerusalém, apesar de que Jesus já havia dito, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Na ocasião ainda eles estavam limitados a Jerusalém, limitados à sua pátria, limitados àquele local, nada mais. Mas a Bíblia diz que Deus dá uma visão para Pedro, Pedro vê ali uma visão de répteis, cheio, imagine, um monte de sapo, um monte de rã. A Bíblia diz que Jesus, o Senhor, vem um lençol atado junto, cheio de répteis, e o Senhor dá uma ordem para Pedro, mata e come, e ele diz, jamais colocarei coisa impura, jamais comerei coisa impura. O Senhor diz, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Resumindo a história, a Bíblia diz que Pedro foi lá na casa do centurião Cornélio, falou de Jesus, aleluia, o povo foi cheio do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, desceram as águas, o nome do Senhor Jesus começou a ser glorificado entre os gentios, e chegou até nós para a glória do nome de Jesus. Hoje eu e você estamos aqui para adorar o nome do Senhor. O evangelho continuou, ou por que não dizer, apesar do ponto de partida ali no capítulo de número 2 de Atos, mas existia ainda uma barreira. Porém, não é aqui que eu quero falar, mas a Bíblia vai dizer que existia um propósito. E eu quero informar que este propósito ainda é vivo. Este propósito ainda é real. Deus não reveste ninguém para ficar apenas, irmão, esquentando o banco, desculpa falar a palavra, ou dando só trabalho para o pastor. Não. Deus te revestiu de poder com um propósito. Ele tem um propósito na tua família. Ele tem um propósito no teu ministério. Ele tem um propósito na tua vida. Aleluia.
E a Bíblia diz que Jesus deixa esta orientação: não se ausentem. E cá entre nós, irmãos, quando Deus decide manifestar o dunamis, quando Deus decide manifestar esta virtude sobre alguém, recordo-me, meus amados e queridos irmãos, que a nossa igreja iniciou-se no Pentecoste. E o propósito do Pentecoste era missionário. É tanto que hoje, com um pouco mais de 100 anos, 109 anos, a nossa igreja somos milhões e milhões de crentes incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Falando apenas do Brasil, hoje a Assembleia de Deus está me enviando missionários para vários lugares do mundo, porque o propósito da virtude é ganhar almas para o reino de Deus. Eu e você não fomos batizados com o Espírito Santo apenas para estar num culto pentecostal como esse. Eu e você não fomos batizados com o Espírito Santo talvez apenas para aparentar para alguém que eu sou batizado. Não. Nós fomos revestidos de poder que vem da parte de Jesus Cristo, porque Ele tem um propósito na nossa vida. Eu não sei se você ainda entendeu, mas o Senhor te chamou com um propósito. Um propósito. Recordo-me, e cá entre nós, quando Deus decide chamar alguém, Ele sempre tem este jeito, esta forma de trabalhar. Deus nunca levanta alguém sem receber antes a virtude, sem receber o dunamis. Cá entre nós, irmãos, aleluia, muitas das vezes nós vemos tanta gente que se apresenta e, desculpe minha expressão, mas nunca, até então, claro, graças a Deus que nesta igreja não tem, mas eu já andei por alguns lugares, até aqui na cidade de Três Lagoas, não neste ministério. O pouco tempo que estou aqui, eu já vi uma coisa extraordinária. Saiu uma notícia aí recente de um suposto pastor, não sei se eu posso falar aqui, que esfaqueou a esposa. Isso é uma coisa, supostamente seria um pastor, e cá entre nós não existia o dunamis nunca foi chamado por Deus, e nem era pastor. De verdade, não. Por quê? Porque Deus reveste de poder, aí sim vem um propósito na sua vida. Recordo-me do moço, do rapaz, que estava lá por detrás das malhadas, tranquilo, louvando ao Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E de repente Deus fala com Samuel. Samuel chega à casa de Jessé. Você já conhece a história, não precisa, até porque eu tenho um objetivo a falar mais nesta noite, algo mais, mas me chama muita atenção da forma que Deus tem de trabalhar na vida de alguém que Ele levanta, que Ele chama e escolhe para fazer a sua obra, para fazer a diferença. A Bíblia diz que foram na casa de Jessé, o Samuel, e Davi continuou cuidando das suas ovelhas, estava lá por detrás das malhadas, e a Bíblia diz que o almoço já estava preparado, passou todo mundo. Samuel falou: olha, manda chamar o mais novo, o menor, ou seja, manda chamar o menor, porque ninguém vai se assentar na mesa enquanto ele não chegar. A Bíblia diz que ele estava lá, cuidando das ovelhas. Quando eu estava lendo este texto, Deus falou comigo mais uma vez, como sempre, Ele é infinito em misericórdia. Tem gente, irmãos, que pensa que pode se esconder por detrás das malhadas. Ainda que talvez você não queira, Deus vai te buscar lá onde você está. Ou ainda que talvez alguém não acredita no chamado, no propósito que Deus tem na tua vida, o próprio Deus vai mandar alguém te buscar por detrás da malhada e vai te fazer uma grande ferramenta nas suas mãos. Não estou dizendo que Davi estava se escondendo, mas tem gente que se esconde, eu não, e tal, e fica por ali. Deus já chamou, Deus já deu o dom, e fica por ali, não faz nada, fica esperando por alguém. Ainda que você esteja se escondendo por detrás das malhadas, Deus vai te buscar lá, porque Ele tem um propósito na tua vida, um propósito missionário. E a Bíblia diz que foram buscar Davi, Davi chegou,
E quando Davi chegou, Samuel não cortou volta, já pegou ali o azeite, derramou sobre a cabeça de Davi. O que me chama a atenção é que lá no versículo 3 do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 3 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Entenda-me nesta noite, por favor, irmão. Se o Espírito do Senhor está sobre ti, aleluia, Deus tem um propósito na sua vida. Eu não estou dizendo que todo mundo foi chamado para sair para fora, para ir para outros países, para ser pastor. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para ser missionário, mas Deus tem um propósito na sua vida. E eu recordo-me que quando eu falava com Deus sobre a noite de hoje, Deus falava comigo, glória ao nome de Jesus, que tem gente que estaria aqui nesta noite. Eu tenho que falar porque Deus me incomoda, que há tanto tempo atrás se rendeu ao Senhor, e era tantas promessas. Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu faço tudo aquilo que o Senhor quer, o meu propósito é fazer a tua vontade, e se graças a Deus continua na presença de Deus, e Deus abriu algumas portas materiais, e alguém já não quer nem vir à igreja direito, vem alguma vez ou outra. Deus está te fazendo lembrar daquilo que você falou. Eu estou disponível para a obra do Senhor, independente do que seja. Você pensa, irmãos, que o mutirão de sábado não é fazer a obra do Senhor? Você pensa que isso não é um propósito que Deus tem na obra do Senhor? Sim, é, irmãos, independente do propósito que Deus tem na tua vida, mas se você foi revestido de poder, de glória, de unção da parte do Senhor, existe um propósito da parte de Deus, e Deus está mandando eu fazer recordar alguém que está aqui nesta noite, que fez tantas e tantas inúmeras promessas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aonde estão aqueles que disseram: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua obra? Cadê aqueles? O Senhor te faz lembrar nesta noite. Oh, aleluia. Deus encheu Davi, o Espírito do Senhor, aleluia, se apoderou da vida de Davi. Recordo-me do profeta Isaías, lá no capítulo de número 6. A Bíblia diz que Isaías teve o privilégio de ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não é assim que está lá? Capítulo 6. E é tão maravilhoso, irmãos, que independente da gente reconhecer ou não, porque tem gente que não reconhece os seus equívocos, suas falhas, seus delitos diante de Deus, mas quando você tem uma experiência com Deus, na hora você reconhece suas debilidades. Irmãos, quando Isaías viu o Senhor, ele disse: ai de mim, Senhor. Pode observar no contexto, é claro que alguém pode dizer que cronologicamente não foi em sequência, mas alguns teólogos se atrevem a dizer que antes do versículo do capítulo 6, lá a partir do capítulo 1, supostamente acredita-se que foi feito em ordem, que foi escrito em ordem o texto, e lá no capítulo 6, mas antes, desde o capítulo 1, Isaías estava profetizando. Mas quando chegou no capítulo de número 6, quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a Bíblia diz que ele disse: ai de mim, Senhor, ai de mim, que sou homem de impuros lábios, e habito no meio de homens de lábios impuros. Ai de mim, Senhor. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. Quando eu li este texto, irmãos, no capítulo de número 6 de Isaías, a partir do versículo 6 aí, quando ele disse: ai de mim, e a Bíblia vai me informar, ou seja, o Senhor me informar, irmão, que tem gente que realmente ainda necessita desta tenaz tirada do altar, como foi com Isaías. Eu entendo, irmãos, aleluia, que existem ainda pessoas que necessitam de uma certa preparação espiritual. A Bíblia diz que, penso eu, possivelmente Deus falaria: bom, se o problema é esse, então o anjo tirou, irmãos, uma brasa como uma tenaz do altar e tocou sobre os lábios de Isaías. Aleluia. Quando esta brasa viva tirada do altar foi tirada, ou seja, tocou sobre os lábios, aleluia, de Isaías, ele pôde ouvir: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Prontamente Davi, ou seja, Isaías, como um soldado preparado, diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, aleluia! Eu não sei se você entende o propósito de Deus para a tua vida nesta noite, mas se for preciso vir uma brasa tirada do altar e tocar sobre os teus lábios, o Senhor pode fazer isso, para você se apresentar dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, a tua vontade. Onde estão aqueles que têm coragem, alabastura e micanderei, independente daquilo que o Senhor mandar, daquilo que o Senhor ordenar, dizer: eis-me aqui, Senhor. Onde estão os que estão disponíveis, que estão dispostos à vontade do Senhor? Orabastura e micanderei. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A vida de Isaías nunca mais foi a mesma. Eu não tenho dúvidas que a partir do momento que você aceitar o propósito de Deus na tua vida, sua vida nunca mais será a mesma. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Por onde você andar, você vai deixar rastro de unção. Por quê? Porque Deus vai transformar o teu ser, os teus pensamentos. Os teus propósitos serão propósito de Deus. Onde estão aqueles que têm coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor? Pastor, mas Deus vai me levar para a África? Não, Senhor, minha família. Não, irmão, não estou falando de outros países. A vontade de Deus, você tem que dizer: eis-me aqui, independente. Mas eu ainda que seja, eu tenho o costume de dizer que eu na igreja eu sou bom para engraxar sapato de pastor. Antigamente os pastores carregavam aquela maleta, agora não carrega mais. Mas eu sou bom de engraxar sapato e de carregar maleta. Ainda que seja para mim engraxar sapato e carregar maleta, mas eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, eu faço a tua vontade e nada mais. Alabastura e micanderei. Isaías teve a oportunidade de receber, aleluia, sobre os seus lábios a brasa, e aleluia, não tenho tempo para contar, mas grandes obras o Senhor fizera por meio do profeta Isaías. Por que não lembrar de Jeremias? Quantos lembram quando Deus chamou Jeremias? Capítulo 1. Sou uma criança, Senhor. Não posso profetizar porque eu sou uma criança. Quando eu estava lendo isso aqui outra vez, o Senhor me deu a oportunidade de ler outra vez, agora. Me lembrei quando o Senhor me chamou para o ministério, lá no estado do Amazonas. O pastor me chamou em uma reunião. Já me assustou de cara, porque nasci em São Paulo, mas fui criado em Campo Grande, e Deus me levou para o Amazonas na época. Eu tenho que ser sincero, não fui para fazer a obra de Deus. Fui para trabalhar na área secular, somente, nada mais. Apesar de ter trabalhado, continuar trabalhando na área secular, mas Deus me chamou para a obra lá, eu querendo ou não. Recordo-me que cheguei lá, antes de ir, eu estava em um culto em Campo Grande, e Deus estava usando uma irmã que estava ministrando a palavra de Deus, e eu estava lá no cantinho, quietinho, faltava 2 semanas para mim viajar para o Amazonas. Estava eu e minha esposa, ainda tínhamos apenas a Vitória, junto com a Vitorinha de colo, e a irmã apontou o dedo lá e falou: irmão, você... E eu fiquei por ali, olhei para trás, ela falou: você de camisa preta mesmo que olhou para trás, é você mesmo. Falei: Jesus. Falou: não vai demorar. Nunca tinha visto essa irmã, não a conheço, até hoje não a conheço, mas ela disse: Deus está falando comigo que poucos dias depois de hoje, Deus vai te levar para um lugar muito longe daqui. E eu realmente já tinha passagem comprada para viajar. E eu vou te falar uma coisa que Deus mandou te falar: prepara, come Bíblia, se alimenta, porque lá para onde você vai tem um rebanho de ovelhas te esperando. Eu olhei para ela, comecei a chorar ali, né?
Mas, ao mesmo tempo, quando acabou o culto, eu falei para minha esposa, eu acho que ele errou o alvo. Eu? Rebanho de ovelha? Eu? Não. Acho que ela se equivocou. E minha esposa dizia, não sei não. Deixa Deus trabalhar. Saímos ao estado do Amazonas, cheguei no dia 20 de outubro, não me recordo, foi 2006, 2007, algo assim. E quando cheguei ali, no final do ano, o pastor me chamou e disse que tinha a obra, e eu falei, pastor, o senhor está desse jeito, o senhor me assusta. E vamos orar. Tem como você responder agora? Eu falei, não, vou orar, não sabia de nada. E foi para oração. Realmente foi para oração. Só que a minha oração era, Senhor, eu não posso, não sei, não consigo, sou uma criança, assim como disse Jeremias. Sou um menino na fé, não posso, apesar de ter sido criado na igreja, mas confesso aos irmãos que nunca pensei ter esse tipo de experiência que Deus nos deu no estado do Amazonas e até para fora do país. Mas eu recordo que a minha oração era apenas, não era aquela, Senhor, seja feita a tua vontade. Qual é a tua vontade para a minha vida? Eu dizia, não, Senhor, não dá, não consigo, não posso, não sei, não dá. E eu nunca me esqueço que no dia que eu ia dar a resposta ao pastor, me assentei na varanda ali, na hora o pastor estava me esperando lá na igreja, me assentei na varanda da casa do meu sogro ali, no estado do Amazonas, e minha sogra e minha esposa ali, e me cercaram ali e falaram, e aí? Falei, e aí o quê? O que é que você vai falar? Falar o quê? Vizinho de bobo. O que você vai falar para o pastor? Qual vai ser a sua resposta? O pastor falou, não tem que responder. É claro que não. Como que eu vou aceitar um negócio desse? Eu vou... Não tem como. Eu não tenho um porte de pastor. Não sei, não dá. Não tem como. E eu só lembro disso, que minha esposa olhou para mim e falou assim, ó, eu não posso te obrigar a nada. E nem posso dizer qual é a vontade de Deus para a tua vida. Mas a Bíblia, aquilo foi como uma flecha, pastor. A Bíblia diz, tudo que vier nas tuas mãos, faça conforme as tuas forças. E eu olhei para ela e falei, não acredito, Deus, você vai fazer um negócio desse comigo. Olhei para ela, baixei a cabeça. E brabo, falei, eu vou falar assim para ele, mas se não der certo 1 mês, 2 meses, eu devolvo a igreja, o pastor, e paro com esse negócio de ministério, porque esse negócio de ministério não é comigo, não tem como, eu não sei, eu não posso. Cheguei no pastor, expliquei, pastor, é assim, vou aceitar, mas até colocando, porque realmente, irmãos, a obra missionária na Argentina, não, no Amazonas, é muito carente, apesar de termos tantos obreiros, mas ainda existem lugares que não foram alcançados no estado do Amazonas. Acreditem, os senhores e as senhoras, apesar de que na convenção que nós estávamos agora, lá no estado do Amazonas, todos os municípios do estado do Amazonas têm uma congregação, ou mais, eu digo, tem a igreja da Assembleia de Deus Tradicional do estado do Amazonas lá no estado, porém, ainda existem lugares longínquos que realmente não chegaram ainda, ou seja, os indígenas não dão a oportunidade para que a igreja, ou para que o pastor ou o missionário se aproxime. Até hoje ainda existe uma grande carência de obreiros, todavia, na obra do Senhor, ainda no Brasil. E eu sei que, irmãos, que eu aceitei, e o que era para ser 1 mês, 2 meses, já vai completar 14 anos, e até hoje eu não consegui parar de deixar de fazer a obra do Senhor Jesus. E eu recordo-me, queridos, só para contar algo aqui para os irmãos, rapidinho, para você entender o que é obra missionária. Escute um pouquinho, isso aqui no Brasil, no estado do Amazonas. Existe um braço do rio Madeira, ou por que não dizer um rio, porém não tão grande como o Rio Negro, Solimões e o Madeira. Rio Madeira, ele dá acesso ao estado de Rondônia. Vem de Manaus, você vem, para quem está pelo rio, vai por Manaus pelo Rio Negro, ou seja, Rio Solimões, que é mais conhecido como Rio Amazonas, e ao invés de descer para o Rio Amazonas, descendo o Rio Amazonas sentido Belém do Pará, pega o braço Rio Madeira, sentido Rondônia, Porto Velho. E existe um rio naquela região ali, próximo a Rondônia, no estado do Amazonas ainda. Existe um rio chamado Rio Valpés. Isso já tem mais ou menos uns 11 anos atrás, que o pastor Gessé, não sei se o pastor teve a oportunidade de conhecer o pastor Gessé, que era, na época, o nosso pastor presidente da convenção, e disse, olha, chamou o obreiro lá na frente, o pastor que estava indo a esta era uma área indígena no Rio Valpés.
Eu disse, nós estamos enviando o pastor e eu peço encarecidamente a oração da igreja em favor deste obreiro. Porque ele tinha até umas coisas, umas brincadeirinhas, e dizia, porque para ir para lá, obreiro para ir para esse lugar tem que ter coragem. Ele tinha uma expressão muito grotesca lá no Amazonas, mas era assim, eu tenho que falar. Obreiro para ir para esse lugar tem que ter coragem para mamar em teta de onça, falava desse jeito. E porque era coisa da fé. Ele falou, escuta só, Rio Valpés, existe uma comunidade com várias tribos indígenas, mais ou menos umas 10 ou 11 tribos indígenas, e eles têm um costume. Quando morre uma pessoa na comunidade ali, na região do Rio Valpés, não sei se é assim até hoje, isso já tem uns 11 anos atrás, quando morre alguém, eles pegam a pessoa e cremam a pessoa, os índios da região do Rio Valpés, no estado do Amazonas. Cremam a pessoa e fazem lá, porque o amazonense, bom amazonense mesmo, acho que tem até alguns irmãos que já moraram no Amazonas aqui, o amazonense ele tem um hábito muito constante de tomar o tal do mingau de banana. Mingau de banana. E eles fazem aquele mingau de banana, e adivinham, senhores e senhoras, eles jogam ali a cremação da pessoa que morreu no mingau de banana, e mexe lá o mingau. Todos os moradores, sendo indígena ou não, sendo pastor, não importa, todos que estiverem ali na comunidade, que estão ali naquela hora, são obrigados a tomar do mingau com os restos mortais da pessoa ali dentro. Isso é no Brasil. Estamos falando de Brasil. Obra missionária é brincadeira? Claro que não, irmãos. A coisa é muito séria. E você acha que uma pessoa sem o dunamis, sem a virtude, vai aguentar ficar no lugar desse? Você acha que uma pessoa sem a virtude do Espírito Santo vai poder estar ou permanecer num lugar como esse? Seguramente que não. Quando eu estava ainda, inclusive os irmãos da Argentina estão nos ouvindo por uma rádio web, está transmitindo, saudações aos hermanos da Argentina, e quando estávamos lá, eu recordo, meus irmãos, que lá no norte da Argentina, onde estávamos, na cidade por nome de Engenheiro Juárez, nós passamos ali 2 anos, e praticamente 1 ano e meio, mais ou menos, deste 2 anos que passamos ali, foi 1 ano e meio tomando água da chuva. Você pode não acreditar, mas é verdade. Tinha água mineral, pastor? Tinha. Não era bem mineral como a nossa aqui, mas era uma água melhor. Aí alguém pergunta, mas não tinha água? Tinha água. Só que a água era totalmente salgada. A água que saía na torneira era salgada. E uma água, só por Deus, era tomar aquela água e daqui 1 hora ou 2 você podia correr para o banheiro. Era um negócio feio. E daí a saída era juntar. Nós tínhamos um tacho grande assim. E, irmãos, é algo assim que só você vendo. Colocava aquelas calhas assim na telha da casa. E vinha aquela sujeira da telha. É óbvio que tem sujeira na telha. Vinha aquela sujeira na telha. E vinha, quando chovia, vinha tudo. Corria aquela água com terra. E descia na calha e corria, caía dentro daquele tacho. Era um tanque alto assim. De lá eu tirava. Aí enchia. Quando chovia, os irmãos davam glória. Quando chovia, porque lá era difícil chover, assim como Três Lagoas, que, meu Deus do céu, o lugar para não chover é Três Lagoas, né? E lá era difícil de chover. Quando fazia frio, era frio com força. E quando fazia o calor, era calor tremendo. E eu recordo, irmãos, que caía aquela água e ficava aquele monte de terra no fundo. Irmãos, eu não estou falando isso para você se comover com alguém que está fazendo a obra lá fora. É apenas para você entender que a realidade é outra. E eu recordo, meus irmãos, que quando eu pegava ali uma jarra e usava um coador de café assim que tinha lá, usava um coador de café e começava a derramar com aquela jarra, coando, supostamente coando, é claro que não era capaz de coar a sujeira, ficava ali naquele coador, aquele monte de terra, e por vezes, irmãos, eu via até
algumas coisinhas assim que nem compensa falar, que eu nunca nem quis contar para minha esposa, que algumas vezes eu vi algumas coisinhas, porque nós tínhamos que tomar água, era eu, minha esposa e meus 3 meninos tomando água da chuva, mas o nome do Senhor Jesus estava sendo glorificado e almas estavam se rendendo ao Senhor naquele lugar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Continua-se o trabalho naquele lugar e o nome de Deus tem sido glorificado. É difícil, é escasso, mas o dunamis nos dá estrutura para suportar as intempéries e os bombardeios da obra missionária. Deus realmente conta comigo, conta com você para realizar esta grande obra. Se Deus realmente deu sobre você esta virtude, não vai ter nada que possa fazer com que você venha temer, a ponto de dizer, não posso, não consigo, não sei. Assim como Jeremias, aí o Senhor disse, não diga que você é uma criança, meu filho, porque tudo que eu te mandar você falar, você vai falar, eu serei contigo, eu serei na tua boca, eu colocarei as minhas palavras na tua boca, Jeremias. Oh, aleluia! E a partir do versículo 17, 18 e 19, eu não vou citar porque nós vamos tomar tempo, mas a Bíblia vai dizer que ele recebeu um revestimento da parte do Senhor ali. Deus estava com Jeremias, Deus estava com Isaías, Deus estava com Davi, Deus estava com os que estavam ali no cenáculo. É tanto, irmãos, bendito é o nome do Senhor Jesus, que quando Deus, por sua vez, levantou ali os discípulos, os apóstolos, aqueles quase 120 que estavam ali no cenáculo, a Bíblia diz que alguém resolve, ou por que não dizer, apóstolo Pedro decide aproveitar o momento e trazer uma palavra. A palavra não era com muita coisinha, irmão. A palavra não era com muito incrementações ou algo parecido. Pedro falou de Jesus, ou por que não dizer, não é que tem muita coisinha, mas Pedro falou da essência do cristianismo, que é Jesus crucificado e ressurreição de Jesus. Pedro começou a ministrar ali a palavra, e o dunamis, a virtude, o Espírito Santo já estava, aleluia, incorporado, já estava, aleluia, ali na vida de Pedro. E Pedro, irmãos, prega a palavra do Senhor. E naquela ocasião, quase 3.000 almas se renderam ao Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Capítulo 3, a Bíblia diz que eles estavam indo à hora nona, 3 horas da tarde, fazer oração, como de costume, no templo. Chegaram na porta chamada Formosa do templo, e estavam se deparando com aquele homem. E agora, a partir daquele momento, apesar deles não ter dinheiro, não ter prata, não ter ouro, mas ele disse, o que eu tenho nós te damos. Aleluia! Aleluia, aleluia. E fitando os olhos, disse, não tenho nada disso, mas se você quiser, aleluia, o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O coxo levantou. Alguém pode perguntar, pastor, Pedro era melhor do que eu? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Existia uma dedicação maior ao Senhor, essa é a única diferença. Eles eram muito mais dedicados ao Senhor do que nós da igreja moderna. Mas existe realmente ainda homens e mulheres que, se realmente estiverem disponíveis para receber esta virtude, para receber o dunamis do Senhor, para receber o poder real, o poder em ação, oh glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer algo que o Senhor testificou muito forte no meu coração ontem à tarde, quando estava estudando a palavra do Senhor. Deus testificou muito forte no meu coração para liberar uma palavra profética para esta igreja nesta noite. Oh glória ao nome do Senhor Jesus. Deus falava forte comigo que se eu e você na noite de hoje abrimos o nosso coração e entendemos a essência da virtude do Espírito Santo, entendemos a essência do dunamis, aleluia, nós vamos sair daqui preparados para incendiar este Três Lagoas, não com fogo estranho, não com fogo que está queimando o Pantanal, não, o fogo do Espírito Santo, que vai transformar vidas, que vai tirar gente do alcoolismo, que vai tirar viciado das drogas, que vai tirar prostituição, adultério. Quantos entendem assim, estão disponíveis a pregar lá no trabalho, a pregar para o vizinho, a pregar para o parente, alabasture micanderei. Existe projeto de construções de templo. O nosso pastor é visionário, porque sabe que você vai se levantar como profeta, como homem e mulher de Deus, para ganhar almas para o reino do Senhor, e essas igrejas vão ficar repletas, e o céu, alamanture micanderei, eu e você vamos chegar lá, junto a todos que você vai ganhar para o Senhor Jesus.
Quantos podem tributar a Jesus honra, glória e louvor? Quantos estão com coragem de dizer, aleluia, Senhor, eu quero esta virtude? Ou possivelmente você já recebeu a mesma e ainda não está executando o propósito da mesma. Existe um propósito. Se você recebeu, execute o propósito que Deus te confiou. Execute o propósito. Aleluia. Deus te chamou para um propósito. E existe, irmãos, aleluia, um pensamento equivocado, e que tem pessoas que dizem que só quem ganha alma é pastor, é evangelista, é presbítero, é obreiro, é pregador, é nada, irmão. Na lógica, a ovelha gera ovelha. É assim ou não é? Já viu algum pastor gerar ovelha? Literalmente falando? Pastor cuida de ovelha, mas ovelha gera ovelha. Nós temos a nossa missão. Irmãos, a missão não está apenas para os obreiros aqui da retaguarda. A missão não está apenas para o pastor ou para os dirigentes de congregação. A missão é da igreja, a missão é nossa. Nós temos uma missão de apregoar a palavra para todos dessa cidade e região. O que você está fazendo com o que Deus te entregou? Será que você guardou no bolso? Será que você fez como aquele que recebeu só um talento? Vou enterrar. Não, vou, não. O que você está fazendo? Porque eu tenho certeza que Deus te entregou algo. E se você não recebeu ainda, se você crê, nesta noite você vai receber a virtude do Espírito Santo na tua vida. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos da parte do Senhor? Alebasturi me canderamanchore me candarai. Derabasturi me dai. Deus falou comigo, irmãos, aleluia, e Deus falou fortemente comigo, aleluia, diante de uma situação, de um bombardeio, uma retaliação que recebemos, mas alguém pode dizer, e agora? E Deus falou comigo, o que você está fazendo, meu filho, com aquilo que eu te entreguei? Quantos lembram do 116, se eu não estiver enganado? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas ao Senhor apresentar. Irmão, não perca tempo. Nós temos hábito de perder oportunidades que nos são dadas. Deus nos dá oportunidade, às vezes você tem a alma aqui na tua mão, e Deus te dá uma oportunidade, vai, fala do meu amor agora, e você fica ali oscilando, com medo, com vergonha. Irmão, pelo amor de Deus, não perca as oportunidades que Deus te dá. Eu trabalho de motorista aqui na cidade, carrego funcionários de uma grande empresa aqui no município, e a gente vai para o horto, levar lá para dentro das fazendas, dos projetos, carrego os operadores de grua, e eu não perco, irmãos, oportunidade. Às vezes alguém já começa, e Deus já fala comigo, ó, aproveita aí agora, que tem gente que não gosta mesmo, mas aí abre uma oportunidade, um precedente, é agora. Não perca a oportunidade de falar do Evangelho, irmão. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Se Jesus mudou tua história, irmãos, esse Jesus tem que ser anunciado para que outras vidas sejam mudadas. Se você tem convicção que existe uma coroa, que você está guardando, preparando para aquele grande dia, então você tem que anunciar esse Jesus para outras vidas. Se Jesus, ou seja, mudou a tua família, a tua história, Deus quer mudar vidas aqui nesta cidade, e você é o porta-voz dele neste lugar. Esses poucos minutos que me restam, eu gostaria de falar de algo que me chama muita atenção. Existe um dizer que fala, missões se faz com os pés do que vão, com os joelhos de que oram, com as mãos do que? Contribui. Espero que não acabe, glória a Deus, agora. Irmão, se eu não posso ir, eu posso contribuir. Vamos para a Bíblia? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Irmão, esse texto é muito citado. Mas muito citado mesmo. E às vezes as pessoas citam
o texto, o versículo, sem conhecer o contexto. E não entende por que Paulo falou aquilo. Capítulo 4, versículo 19, de Paulo aos Filipenses. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem já ouviu esse versículo? Eu creio que quase todos já ouviram, alguém já falou, já profetizou para você, ou algo assim. Deus vai suprir a sua necessidade, o meu Deus segundo a sua riqueza. Mas você já parou para pensar, você já leu o contexto ali deste versículo? Já parou para ver? Talvez alguém nem sabia que era lá em Filipenses 4,19 que estava, porque só ouvia falar. Mas, quando você chegar na sua casa, para observar por que Paulo falou aquilo. A Bíblia diz, irmãos, que a igreja de Filipos, a igreja de Filipenses era uma igreja missionária. Eles tinham, ou por que não dizer, eles se comoviam e sentiam a necessidade de contribuir com a obra de Deus. Você vai ver o texto lá depois na sua casa com calma, que Paulo estava dizendo que eles enviavam as contribuições para ajudar no mantimento de Paulo e os que estavam com Paulo para que continuasse a ser pregado o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes eu não posso ir, às vezes Deus não me chamou para ir, mas eu posso contribuir. Irmãos, eu encerro minhas palavras aqui, mas eu vos digo, um missionário, irmãos, ele tem tanta coisa para se preocupar na obra missionária. Tantas situações, diferença linguística, diferenças culturais, diferenças até da educação, diferença de tantas e tantas e tantas outras diferenças. Problemas e tantos outros problemas com crente, com demônios que muitas das vezes vêm, com manifestações malignas. E o obreiro precisar de se preocupar com o financeiro é difícil, irmão. Mas eu e você podemos contribuir. Contribua com a obra missionária. Contribua com a obra missionária. Sabe por quê? Porque esta palavra que Paulo disse aos Filipenses vai se cumprir na tua vida. Segundo as suas riquezas, meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades. Que o Senhor venha suprir todas as tuas necessidades e seja um semeador na obra missionária. Contribua com a obra de Deus e a mão de Deus permanecerá favorável, estendida à sua vida, à sua família, às suas finanças. Não sei se o pastor me permite fazer uma oração rapidinho, pastor. Com a permissão do pastor, fique de pé, meus irmãos, por favor. Prometo que eu não tomo mais de 2 minutos. Feche os seus olhos se você pode. Se você tem coragem de, aleluia, de abrir o teu coração para receber esta virtude, que ela é sobre esta igreja, sobre a vida do nosso pastor, sobre a vida dos nossos obreiros que estão à minha retaguarda. Talvez você ainda não era alguém que contribuía. A partir de hoje, seja um contribuinte da obra missionária. Não oscile em entregar parte daquilo que Deus tem dado em abundância para você. Mas pastor, não é tão abundância, irmão. Tem gente, olha, tem gente passando apertado e você está abençoado e Deus tem abençoado a tua casa, a tua família. Oferte, contribua com a obra missionária. Temos tantas bandeiras aí de outras nações, homens e mulheres que se dispuseram a fazer a obra de Deus. Deus te chama para ser um contribuinte. Deus te chama, e talvez Deus quer levantar alguém aqui para ir lá para a África. Aleluia. O pastor acabou de falar que precisa de um casal, e Deus pode mostrar Deus pode mostrar você para ele. Levante a sua mão, por favor. Orabasturi micanderei. Pai, eu te louvo, Jesus, porque mesmo dentro das minhas limitações, da minha ignorância, tentei externar aquilo que o Senhor tem para a sua igreja nesta noite. Mas estamos aqui rendidos ao Senhor. O teu povo está de mãos levantadas, o coração está aberto, estão dispostos a receber aqueles que ainda não puderam ter a dádiva de receber o dunamis, a virtude, o poder, o paracletos, o Espírito Santo que transforma, que nos dá, Senhor, um poder extraordinário para fazer a diferença nesta cidade.
Levanta homens e mulheres neste lugar para anunciar o teu evangelho de forma destemida, para anunciar o teu evangelho e arrancar vidas das garras do inimigo, porque a vida foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos cada vida, cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada jovem, cada irmão, cada obreiro que está de mãos levantadas, convictos de que o Senhor tem um propósito. Os que nos acompanham pela internet, os que nos acompanham lá da Argentina, meu Deus, toma nas tuas mãos a vida de cada um e venha, Senhor, fazer arder em nosso coração a chama missionária e entender que ainda que eu não posso ir, mas eu posso contribuir. Levanta dentre nós semeadores da obra missionária, homens e mulheres dispostos a serem contribuintes da Semisseg, da Secretaria de Missões, Alabastura, que esta igreja venha continuar enviando obreiros, enviando missionários e missionárias, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e o adversário continue sendo envergonhado. Oh, aleluia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Continue dando esta visão, Senhor, ao pastor presidente desta igreja, Deus, de levantar-se para contribuir com os países longínquos que necessitam de ouvir a verdade. Que nós possamos dizer nesta noite: eis-me aqui, Senhor. Envia, Senhor, se for preciso esta brasa vir sobre os nossos lábios, manda esta brasa. Estamos disponíveis, estamos à disposição do Senhor. Muito obrigado, Jesus, no nome do Todo-Poderoso. Eis-me aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Nessa noite, eu creio que todos nós fomos impactados por esta maravilhosa palavra vinda do céu para os nossos corações. Quantos foram alcançados pela palavra de Deus? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor nesta noite. Meus queridos, nós não poderíamos nos despedirmos, irmos para nossas casas, sem antes fazermos aqui um convite. Na verdade, não é um simples convite. Eu gostaria de saber nesta noite se há entre nós pessoas que ainda não são crentes, pessoas que não professam uma religião, que não faz parte de nenhuma igreja e que, ao ouvir a palavra do Senhor nesta noite, sentiu o desejo no coração de entregar sua vida para o Senhor. Se há entre nós, eu gostaria de conhecer nesta noite alguém nesta noite que deseja entregar sua vida para o Senhor. A igreja nesta noite está em oração, a igreja está clamando ao Senhor por vidas. E se você está nesta noite aqui, você adentrou a este santuário e você ainda não aceitou Jesus, eu quero te convidar nesta noite. Venha, levante a sua mão e nós vamos estar orando por você nesta noite. Há alguém entre nós? Pessoas que não aceitaram Jesus ainda. Talvez você já visitou a igreja, você já ouviu palavras a respeito do Senhor, mas não teve uma definição, não teve um encontro com o Senhor. Há nesta noite alguém? Se houver, nós queremos orar por você. Levante a sua mão e nós queremos fazer uma oração para ti nesta noite. Alguém nesta noite? Pessoas que desejam ter este encontro, esta experiência com o Senhor? Há entre nós alguém? Nós vamos já encerrar o convite e vamos estar orando nesta noite. Mas ainda eu reforço o convite. A oportunidade está lançada. Talvez seja a última oportunidade. Nós não sabemos o que pode ocorrer a um segundo à frente na nossa vida. Talvez o Senhor volte agora para buscar a sua igreja. E você ouviu a palavra desta noite, mas você ainda não está preparado para ter um encontro com o Senhor. Se você se encontra nesta condição, eu quero mais uma vez te convidar. Alguém entre nós para aceitar o Senhor Jesus? Também gostaria de fazer um segundo convite nesta noite. Talvez você já é um crente, mas por algum problema na caminhada, você se afastou do caminho do Senhor. Se você nesta noite deseja reconciliar com Deus, eu quero também te convidar aqui à frente. Alguém entre nós? Você já é um membro da igreja, você já é um crente, mas talvez você se afastou, algum motivo fez com que você se afastasse da presença de Deus. Eu quero te dizer, não faça, meu irmão, não fique assim nessa situação. Volte para os caminhos do Senhor,
mas volte rápido. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela é muito objetiva, que o mundo jaz do maligno. O mundo cósmico não, porque está na presença do Senhor, Ele que fez, mas o mundo sistêmico, ele está corrompido, os homens não se entendem. A igreja caminha nos últimos dias na face da terra, e nós não podemos brincar com a nossa salvação. Por isso que nesta noite o Espírito nos compunge a insistir. Se você nesta noite ouviu a palavra e deseja fazer uma reconciliação, meu irmão, venha rápido, nós vamos estar orando nesse momento. A porta da graça pode fechar, mas ainda há tempo para que você volte aos caminhos do Senhor e continue prosseguindo nesta jornada. Alguém entre nós que deseja reconciliar com o Senhor? Se não há, que Deus possa continuar dando-lhe uma outra oportunidade. Nós vamos orar nesse instante. Convido para que todos nesse momento oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, Senhor, neste culto abençoadíssimo, onde a Tua presença, Senhor, foi real entre nós, e eu creio que esta palavra permanecerá, Senhor, em nossos corações, por esta semana e por longos dias, fazendo que nós sejamos conscientes, ó Deus, de que o Senhor tem um propósito para nossas vidas, e nós que ouvimos, Senhor, a Tua palavra, vamos sim, Pai, com mais consciência, com mais amor, com mais dedicação, Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem chamado para que nós fizéssemos. Deus Pai, nós queremos agradecer por tudo nesta noite. A Tua palavra, Senhor, foi pregada, foi anunciada, Senhor, e por isso mesmo nós somos gratos a Ti. Por isso nós queremos louvar o nome santo do Senhor e pedir a Tua graça, a Tua bondade sobre os Teus filhos, não só agora, mas para todo sempre. Em nome de Jesus nós Te louvamos e também Te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Já vamos receber a bênção apostólica, mas Deus colocou algo em meu coração para dizer à igreja: Deus vai lhe usar esta semana, e nesta semana fortalezas do diabo serão destruídas nesta cidade. A palavra pregada foi: eu vos darei poder. Poder no original, dunamis. Dunamis vem de dinamite. Para que Deus quer dar uma dinamite para alguém? Porque aonde você passar esta semana, haverá uma explosão da presença de Deus, e aonde houver principados de Satanás, eles vão ruir pela dinamite que você está levando para casa esta noite. Olhe para esta pessoa que está ao seu lado e diga para ela: não brinque comigo, porque eu estou armado. Eu estou com uma dinamite. Ela é a presença de Deus, e se ela explodir, ela não traz morte, ela traz vida. Vidas serão tocadas através do dunamis de Deus na sua história. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, e todos nós digamos bem alto: amém. Vão em paz, Deus abençoe a todos. A DTL avante, a DTL não para, a DTL lugar de gente feliz. Para você que me assiste pela internet, um grande abraço, Deus te abençoe e uma boa noite.